essas crenças, eu chamo de crenças centrais, essa coluna que foi erguida, a base dela necessariamente é a ansiedade ou não? Uhum. É interessante estar falando. Ou a crença que gera a ansiedade? Uhum. Né? Então, eu vou para um nível mais profundo, Uhum. certo? Quando a gente está falando sobre esses aspectos, né, a gente pensa na crença, imagina que é um iceberg, tá bom? Sim. Então, muitas vezes há conteúdos na crença que são conteúdos mais atuais até. A gente ali, muitas vezes a pessoa teve uma base saudável na família, mas passou por um trauma, passou por uma situação muito vergonhosa, uma situação muito aversiva, e ela desencadeou ali uma crença sobre ela. Sim. A crença ela pode de verdade ser desenvolvida lá na base da infância, que é o mais comum. Mas para além da crença, há uma estrutura que são os esquemas. Os esquemas, eles são mais arraigados do que as crenças. Os esquemas estão relacionados muitas vezes antes mesmo da gente adquirir a nossa fala. Quando a gente passa por situações de negligência com os nossos pais, por exemplo, uma perda de um pai ou de uma mãe, antes da criança adquirir a fala, essa criança pode adquirir o sensorial. Foi tão difícil, eu costumo receber, Estênio, pacientes que perderam os pais, que desenvolveram uma estrutura que a gente chama de abandono. Eu sou sozinho. Mas esse paciente ele não tinha fala. Como é que ele vai saber como é que ele conseguiu elaborar o sofrimento dele? Através da sensação. Muitas vezes, olha, Frederico, quando eu penso no meu pai ou na minha mãe, dá uma dor, uma sensação aqui no peito. Essa sensação, ela também faz parte do conjunto que a gente chama crenças, pensamentos, esquemas, sensações. Tudo isso é a base ali da infância. Quando a gente ativa esse conjunto de elementos, desencadeia a ansiedade. É esses elementos, quando são acionados, que aí a ansiedade se manifesta. Cognitivamente falando, comportamentalmente falando, fisiologicamente falando, a ansiedade pode repercutir nos relacionamentos.